Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Nós que estamos estudando filosofia política moderna, começaremos o nosso estudo sobre os teóricos do Estado moderno. Esses teóricos do Estado moderno vai buscar dar uma razão, um fundamento racional para o poder político, para a legitimação do poder político, né? Vão pensar essa figura que é o Estado. Durante a Idade Média, todo o poder político foi legitimado não através de discursos racionais, mas de discursos mais teológicos, né? Religiosos. A gente viu que o pensamento medieval ele é muito embrenhado, pelo menos no medievo ocidental, né? Ele é muito embrenhado com a religião cristã, né? O rei medieval ele necessitava do apoio de uma instituição muito poderosa da época, que é a Igreja Católica, né? Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que com o início da Idade Média ela vai perdendo gradativamente o poder, né? Por diversas questões, seja pela Revolução Científica, que aí vai pôr em xeque os conhecimentos medievais, seja através da Reforma Protestante, que aí vai entrar em conflito com a Igreja Católica, e aí ela vai perder um pouco de poder, seja pelo nascimento de uma nova classe social, que é a burguesia, e que aí ela que durante muito tempo esteve fora do poder político, ela agora vai querer participar. Então, por causa de diversas questões, o poder político ele deve ser repensado. Deve ser repensado agora não mais em bases sobrenaturais, teológicas, mas agora em bases naturais, racionais, né? O primeiro deles que a gente vai estudar é o Thomas Hobbes, né? Vai teorizar a necessidade do Estado, por que é necessário o Estado, como seria a situação dos homens se não existisse essa coisa chamada Estado, entendendo que Estado é esse conjunto de instituições que é necessário para administrar um determinado povo, um determinado Estado-nação soberano. Quando a gente fala em Estado, a gente fala em Estado brasileiro. E o Estado brasileiro é todo o conjunto desses poderes e instituições que, de certa forma, ordenam a sociedade no sentido de dar ordem, de pôr leis, né, de pôr deveres, ao mesmo tempo que ela busca gerir os conflitos entre cidadãos e entre grupos políticos, né? Quando aí tem algum problema com um cidadão com outro, no lugar de se resolver na briga, né, na guerra, vai buscar a justiça do Estado para ele tentar remediar isso. Então, vamos adiante. Eu queria mostrar para vocês uma música do Titãs que vai então refletir sobre esse estado de uma maneira mais crítica, né? E aí eu gostaria que vocês só escutassem e refletissem um pouco sobre a letra. Deixa eu só me apagar aqui. Lá. E aí, galera, o que é que vocês acharam da música? O que é que vocês acharam dessa letra? O que é que ela nos faz refletir sobre o Estado? Eu consegui refletir algumas questões, não sei vocês me falam aí no fórum, mas eu acho que ele levanta a questão de que será que esse Estado que ele busca coibir a violência entre os homens, ele mesmo às vezes não é violento? Veja quantas vezes em manifestações populares o Estado ele não se excedeu. Veja quantas vezes, muitas vezes, os funcionários públicos, a polícia, às vezes por mau despreparo, ela não se excede também sobre os cidadãos. Como também a gente pode pensar em determinadas leis que não fazem muito sentido, são leis atrasadas e que tiram muito da liberdade dos homens, né? Que, vez ou outra, essas leis são rediscutidas, né? E uma questão também que pensa será que o Estado ele obedece aos seus cidadãos ou a somente uma pequena parcela dela? Será que nós todos
temos participação no Estado, nas coisas do Estado, nas coisas da república, da coisa pública. Então, acho que o Titãs ele levanta essa bola, né? Do Estado ele servir para nos proteger, mas muitas vezes ele acaba tendo um tom muito violento também, né? Claro que muitas vezes não é uma violência explícita, mas muitas vezes implícita, e que faz com que o homem ele perca a sua autonomia de pensamento e de ação para ser sempre tutelado pelo Estado. Talvez essa seja uma questão, claro que tem inúmeras outras interpretações e eu quero saber qual é a sua. Vamos adiante. Vamos ver sobre 3 concepções diferentes de Estado, tá? Vamos aqui. Primeiro eu tenho essa visão orgânica, né? Essa visão de Estado é uma visão clássica do Aristóteles, onde fala que o quê? Independente, a sociedade ela é independente e anterior ao indivíduo, né? Parece Durkheim, né? Ela vem antes da gente, e a gente, quando surge na sociedade, a gente aprende já o que já está acontecendo na sociedade, e vê o Estado como um organismo, em que o indivíduo é apenas um órgão, ou seja, o Estado é como um organismo que cada dos indivíduos eles são diferentes, mas todos têm que trabalhar para o bem comum. É uma noção de que o Estado também ele surge de maneira natural e espontânea do próprio homem, né? O Aristóteles ele apontava que o homem é um ser naturalmente político, né? Naturalmente social. Por quê? Porque o ser humano, quando ele não surge só, ele surge dentro de uma família. E aí a família já é um microcosmos da sociedade. Conjunto de famílias se faz uma vila, no conjunto de vilas se faz uma cidade, um estado, né? Uma cidade-estado para eles, né? Essa é uma visão clássica, né? Que vai retornar também na contemporaneidade. Eu tenho uma visão atomista ou contratualista de Estado, que é essa específica que nós vamos estudar nas próximas 2 aulas, onde o Estado ele não precede os indivíduos, ou seja, a sociedade organizada politicamente ela não precede os indivíduos, mas é um resultado que o quê? De um pacto que só vale dentro dos limites das regras acordadas anteriormente, ou seja, o Estado ele surge a partir de um pacto entre os homens. Tem um estado de natureza, né? E aí esse estado de natureza ele não é interessante, né? Tem muitos conflitos, muitas guerras, muitas mortes, há muito medo. E aí os homens eles vão entrar num pacto em que vão fazer uma carta magna, uma constituição, e aí vão instituir um Estado, né? O Estado então ele vem depois, há algo antes do Estado. E a terceira é uma visão mais formalista, né? Simplesmente o Estado, entender o Estado, se a primeira entende o Estado enquanto sociedade comum, né? Enquanto comunidade, o segundo entende o Estado como uma estrutura da sociedade civil, da sociedade organizada, e o terceiro entende o Estado simplesmente dentro da sua concepção mais jurídica, né? O conjunto de leis, instituições que tem um caráter normativo e tem um poder coercitivo sobre as pessoas, né? Então essas 3 visões a gente vai estudar essa do meio, que é a contratualista. Atomista, por quê? Porque ela entende que o indivíduo vem primeiro, né? Vem primeiro o indivíduo ele já tem determinadas noções, determinados instintos naturais, determinados direitos naturais, e o Estado ele vem depois só não para negar os direitos naturais, mas para garantir esses direitos que o homem já tinha antes da existência do Estado, né? Então o contratualismo ele parte do princípio que o quê? Que em um momento não existe essa instituição chamada Estado e que em um momento os indivíduos que são inconformados pelo estado natural, e aí vai depender, por exemplo, o Hobbes vai ver que esse estado de natureza é muito violento, o Locke vai ver que no estado de natureza não tem como garantir a propriedade privada, o Rousseau vai ver que no estado de natureza os homens eles não têm a mesma evolução, né, cognitiva e social do que seria num estado civil, numa sociedade civil, né? Claro que o Rousseau ele tem uma pegada mais crítica, a gente vai ver devagarinho isso, né? Então,
parte do princípio que os homens vão estar numa situação inconformada, eles vão se juntar e vão fazer um pacto, né? um contrato entre eles. E aí a gente vai para o nosso pensador inglês, que é o Thomas Hobbes, e a sua obra O Leviatã. Né? O Leviatã é essa figura que estava na capa, né? Se vocês quiserem pode voltar ao vídeo, e verá que é um monstro gigante, né? Com a coroa, e ele é constituído por inúmeras pessoas, né? Como se fosse um monstro poderoso, forte, né? Que ele buscasse justamente ordenar todo o corpo social, né? Ele vai concentrar todo o poder, né? Bom, então vamos partindo. De onde é que parte as bases de Hobbes? Hobbes, então, ele tem que estudar o quê? O que é o homem natural? O que é o homem sem Estado? Sem a sociedade civil, sem as leis. Então ele tem uma visão meio cética, né? Ou seja, no sentido que sem o Estado, no estado de natureza, o homem ele não é bom nem mal, ele nesse sentido ele é relativista, né? O Hobbes, naturalmente a gente não tem nenhuma moral, não existe nenhuma moral dada, né? Naturalmente. Toda moral ela é construída socialmente. E o homem na natureza, como não tem nada que pare ele vai fazer o que ele puder, né? O que ele conseguir fazer com suas forças, e o que ele desejar e o que ele puder fazer com isso. Então, nesse sentido, não vai ele, digamos assim, a relação de bom e mal para o homem em natureza vai ser aquilo que eu gosto, eu vou chamar de bom, e aquilo que eu não gosto, eu vou chamar de ruim e de mal. Mas não tem nenhuma lei dada, não tem nenhuma regra dada, né? E isso vai trazer alguns problemas, né? Vamos pensar, por exemplo, utilizar a imaginação do Hobbes. O Hobbes ele pensou em estado de natureza utilizando a imaginação, porque quando ele chegou, né, no mundo real mesmo, o Estado já existia. Então ele imaginou como é que seria então essa sociedade se retirassem as leis. E aqui eu vou fazer a mesma experiência com vocês, imaginando que numa situação nós já nascemos no estado, nós não vivemos nenhum estado de natureza, né? Vamos imaginar e quando acontece do estado tirar as forças de coação, ou seja, tirar a sua violência, tirar a polícia das ruas. Aqui tem uma notícia, por exemplo, que é quando a polícia ela fez greve uma vez no Rio Grande do Sul. Quais foram os resultados? Vamos ver aqui. O Espírito Santo vive momentos de guerra. Segundo o Sindicato dos Policiais, 58 pessoas foram assassinadas desde o último sábado, o aumento de mais de 800% em relação ao que acontece todos os dias foi provocado pela falta de policiamento. O governo do estado não confirma, mas a situação é grave. E soldados das Forças Armadas e também da Força Nacional de Segurança deverão ser deslocados para conter a onda de violência na região metropolitana de Vitória, onde também há registros de roubos e saques. Parece cena de guerra. É assim que está Vitória, a região metropolitana da cidade, no Espírito Santo. A crise na segurança pública começou na madrugada de sábado, quando os familiares dos policiais militares decidiram impedir a saída deles dos quartéis, em pelo menos 30 cidades do Espírito Santo. A manifestação é por melhores salários e condições de trabalho. Os familiares protestam no lugar dos PMs, porque eles são proibidos pelo Código Penal Militar de fazer greve ou paralisação. Eles podem pegar até 2 anos de prisão. O comércio nas cidades está de portas fechadas. Houve registro de saques em lojas e até mesmo em shopping center. Carros roubados foram abandonados e, em alguns momentos, a população fez o papel dos policiais, como neste caso, em que um assaltante foi pego. A polícia foi até acionada, mas não mandou viatura para prender o criminoso. O transporte público na cidade também foi afetado. O Sindicato dos Rodoviários paralisou as atividades na tarde desta segunda-feira e disse que as atividades só devem ser retomadas quando a situação for normalizada. Os postos de saúde também fecharam na capital Vitória e em Vila Velha a prefeitura anunciou a suspensão das atividades administrativas. Esta mulher descreve o medo e a angústia de quem vive por lá. Porque eles estão entrando dentro dos ônibus e saqueando os ônibus, os motoristas, os passageiros.
Então, quando eu vim de Uber, eles estavam já, os bandidos, né, já estavam na Reta da Penha, que é uma reta muito famosa aqui da Grande Vitória, saqueando as lojas e parando os motoristas. O governador do estado, Paulo Artung, do PMDB, está internado em São Paulo desde a última sexta-feira. Ele foi diagnosticado com câncer na bexiga. Na sexta-feira mesmo, o governador passou por uma cirurgia e, de acordo com informações da assessoria de Artung, o procedimento para a retirada da lesão... Pronto, pessoal, aqui a gente vê um exemplo, né? Na nossa sociedade atual, se a gente retirar a violência estatal, né? Se a gente retirar a polícia nas ruas, a gente percebe que ocorre diversos saques, diversos crimes, né? E aí o Hobbes pensa dessa forma também, né? No sentido de que ele pensa o ser humano como um ser que não é naturalmente sociável. Ele é sociável só... Claro que não todos, mas claro que não todos vão fazer isso, porque a maioria vai ter medo até de fazer, mas aqueles que são mais destemidos vão fazer aquilo que bem entenderem, né? Isso não pensando no bem comum, não pensando no bem-estar de ninguém, só pensando muito mais no que ele pode ganhar com isso. Então o Hobbes vê os homens como naturalmente autocentrados, e egoístas, né? E nessa situação, digamos assim, a melhor defesa é o ataque, né? Se eu não sei quais são as reais intenções de uma outra pessoa, se ela é pacífica, se ela é ordeira, é uma tendência de eu ficar em uma situação de medo. E é por isso que ele cunha essa frase, que é o quê? Que é muito famosa, que é: o homem é o lobo do homem, né? O homem é o próprio predador do homem. Então, digamos assim, o que é que vocês acham disso aí? Será que também não há outras questões que não estão envolvidas aí, né? Também, isso é a visão que o Hobbes fala, mas o Rousseau, por exemplo, vai tecer algumas críticas, né? De pensar na desigualdade dos homens e etc. O que é que você acha? Aqui. Então, como é que seria o estado de natureza? Os homens são egoístas por natureza. Como na natureza não há nenhuma lei, nenhuma norma moral, a liberdade é limitada. Você pode fazer aquilo que bem entender, né? Só que o que? Nessa situação, todos estão em perigo, todos estão frágeis, até aquele que é mais forte, né? Porque da mesma forma que existe aquele que é mais forte, existe aquele que é mais esperto. E aí pode armar uma para o mais forte. Pode utilizar técnicas, né? Pode utilizar armas diferentes. Como também existem aqueles que são mais sociáveis. Então é aquela coisa, pode existir um forte, mas 3 que não são tão fortes derruba esse que é mais forte, ou 4, ou 5, ou 10, né? Então é uma situação onde ninguém tá seguro, né? Bom, só que ele percebe que o quê? Na natureza a gente já tem determinados direitos, que ele percebe assim, são direitos que a gente já percebe em nós mesmos, que é o que a gente consegue fazer. Primeiro, o direito à autopreservação, que é o nosso instinto de nos autopreservar, de continuar sobrevivendo a todo instante, de lutar ao máximo pela sobrevivência. Ou seja, o ser humano, se ele não tiver o que comer, e não conseguir trabalhar, e não conseguir coisa, ele vai de alguma forma conseguir, né? Outra coisa, o uso da força para se defender. Claro, naturalmente, como não tem ninguém que me proteja, né, eu vou utilizar qualquer instrumento que eu puder para me defender. Ele vai dizer que no estado da natureza não existe direito à propriedade privada. Por quê? Porque você só é proprietário daquele que pode defender. Se você não conseguir defender uma terra, não conseguir defender assim, aí vem um mais forte, ou vem um grupo de pessoas mais fortes e simplesmente toma, né? Não tem nenhuma polícia para proteger a sua propriedade. E aí é nesse seguinte: se eu vejo que tem um grupo que pode me atacar, eu já ataco antes, né? Então é uma situação de guerra de todos contra todos. Então ele vai pensar que o quê? Que vai chegar houve um momento em que esses seres humanos se reuniram e disseram: isso aqui tem que
que acabar. Nós temos que nos organizar politicamente e, de alguma maneira, para a gente continuar a sobreviver de uma maneira mais pacífica e sobreviver, né, nós vamos ter que escolher uma pessoa e dotá-la de um poder ilimitado, né, e ela vai poder tudo. Ela que vai resolver todos os conflitos. Porque no estado de natureza é assim, eu gosto de uma coisa, você não gosta. Como é que a gente resolve? Na guerra. Então eu preciso ter alguém que é mais poderoso do que nós dois, que vai decidir então o que é o certo. Essa é uma visão. Constante medo e insegurança. Então aí eu saio do estado de natureza, com a formulação do contrato, para o estado civil. Para que o estado civil ocorra, eu tenho que ter uma soma de poder zero. Como assim, Rafael? Ou seja, para que o governante ele tenha o poder sobre os outros, eu dou os meus direitos naturais para ele. Ou seja, se antes eu tinha o direito do uso da força para me defender, esse direito agora eu vou dotá-lo para o Estado. Né? Se eu tinha o direito à liberdade ilimitada, agora eu vou limitar essa liberdade de acordo com as leis do Estado. E aí, em troca, o Estado vai me fornecer o quê? Segurança, organização, ordem. Claro que o tipo de Estado que ele defende é um tipo de Estado que para a gente não tem nada de interessante, porque é um Estado de tipo absolutista, onde o rei, o poderoso, não tem limites. Um Estado que pode se transformar em um Estado, é um Estado totalitário. Né? Então, por exemplo, são essas visões, a visão do Hobbes é o que fundamenta, por exemplo, um estado de ditadura militar, né? Ou seja, as coisas estão bagunçadas, ninguém muito crime, muito desordem, então o que é que a gente faz? Vamos concentrar o poder todinho na figura de uma única pessoa ou de um grupo, partido político, um grupo político, uma oligarquia, e esses aí vão ter poder absoluto sobre todos, e os cidadãos agora vão ter que obedecer o que eles mandarem, né? É uma visão Habermasiana mesmo, né? Vamos aqui, seguindo o que eles têm a dizer. Bom, para finalizar, eu quero deixar, né, a visão Habermasiana é uma visão bastante patriarcal, né? Tanto que dá para a gente entender assim o Estado como um grande paizão, né? Mas um paizão assim bruto, né? Forte, né? Forte e violento, né? Mas aí eu tenho uma tirinha do Calvin que é interessante, né? Diz assim, Calvin, você pode tirar o lixo, por favor? Ele, por que eu? O que eu ganho em troca? Aí a mãe fala, né? O que sua mãe pode falar para você. Nós vamos te alimentar, vestir, abrigar e educar por toda a sua juventude. Ela detesta as coisas em perspectiva, né? Ou seja, a relação do homem com o Estado é muito isso. A gente paga imposto, a gente obedece todas as leis, todas as normas de trânsito, tudo direitinho, tira carteira de trabalho, carteira de motorista, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, reservista militar, faz tudo isso aí e a gente quer pelo menos a proteção e os serviços públicos, né? Então, em teoria, o nosso Estado ele fornece, na prática, o que é que acontece? Rimou. E aí, caso vocês queiram revisar esse conteúdo, vocês vão no Spotify, vão no YouTube e vão colocar essa letra, essa música aqui da Pitty, o Lobo. Que aqui ela vai revisar o conteúdo de Hobbes, onde ela vai dizer o quê? Houve um tempo em que os homens em suas tribos eram iguais. Né? A visão para Hobbes nunca foi, sempre foi assim, né? Eram iguais em capacidade, mas sempre conflituosos. Veio a fome e então a guerra para alimentá-los como animais. Não houve tempo em que o homem por sobre a terra viveu em paz. Desde sempre tudo é motivo para jorrar sangue cada vez mais. O homem é o lobo do homem, o homem é o lobo do homem, sempre em busca do próprio gozo, e todo zelo ficou para trás. Nunca cede nem esquece o que aprendeu com seus ancestrais. Não perdoa e nem releva, nunca vê que já é demais. O homem é
o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. O que é que vocês acharam dessa canção? Mais tarde vocês me falam. Então, valeu. Próxima aula, a gente já vai tratar com esse cara aqui. Até mais.